O sol estava se pondo no horizonte quando percebi que uma das minhas vacas havia se desgarrado do resto do rebanho. Como bom cowboy, não podia deixar ela perdida por aí, ainda mais sabendo que o sítio vizinho, abandonado há anos, ficava logo adiante. Decidi que iria buscar o animal antes que a noite caísse completamente. Com a lanterna na mão e o coração acelerado, atravessei a cerca de arame farpado e caminhei pela trilha coberta de mato alto. O sítio era conhecido por histórias estranhas, mas eu nunca tinha dado crédito a elas. Até que os primeiros sinais de algo errado começaram a aparecer. O vento, que estava calmo até então, passou a uivar entre as árvores secas, como se algo invisível estivesse se movendo entre elas. Minhas botas afundavam no solo úmido, deixando rastros profundos, e um cheiro de terra podre invadia minhas narinas. Mas eu seguia em frente, chamando pela vaca desgarrada. De repente, um estalo seco ecoou pelo campo. Virei a lanterna na direção do som e vi a velha porteira do sítio balançando, como se alguém a tivesse acabado de empurrar. O problema é que eu estava sozinho ali, ou, pelo menos, deveria estar. Engoli seco e continuei andando, tentando não deixar o medo tomar conta. O curral do sítio se erguia à frente, suas cercas apodrecidas, e no meio da escuridão, vi algo se mexer entre as tábuas quebradas. A luz da lanterna refletiu 2 olhos grandes e brilhantes. Mas não eram os da vaca. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando percebi que aquilo me observava, imóvel. Os olhos piscavam devagar, como se analisassem cada um dos meus movimentos. Então, um som estranho, um rosnado profundo e distorcido, rompeu o silêncio da noite. Meu corpo congelou por um instante. Antes que eu pudesse reagir, a criatura se moveu tão rápido que minha lanterna mal acompanhou seu deslocamento. O bater das folhas e galhos secos indicava que ela estava se aproximando. Sem pensar 2 vezes, dei meia volta e corri, ouvindo passos pesados atrás de mim. Meus pulmões queimavam enquanto eu acelerava pelo mato, desviando de raízes e galhos baixos. O som dos passos atrás de mim não diminuía. Sentia como se uma sombra estivesse prestes a me envolver, me puxar para dentro da escuridão, onde ninguém mais me encontraria. Quando finalmente cheguei à cerca de arame farpado, tropecei e caí, a lanterna rolando alguns metros à frente. Atrás de mim, o som dos passos cessou. Tudo ficou em um silêncio aterrador. Olhei para trás, esperando ver algo emergindo das sombras. Mas havia apenas a noite e o vazio. Respirei fundo e, sem perder tempo, rastejei até a lanterna, puxei meu corpo para cima e disparei para casa. Nunca mais voltei àquele sítio. E até hoje, quando ouço o vento uivar entre as árvores, sinto que aquilo ainda está lá, esperando. Não sei se você lembra o que acontecia sobre rumores de aliens deixarem marcas nas plantações dos Estados Unidos. Mas naquele ano de 2023, os agroglifos começaram a aparecer em várias partes do mundo. Algumas pessoas acreditavam que eram mensagens extraterrestres, enquanto outras diziam que eram apenas fraudes sofisticadas. Eu nunca me importei com essas teorias, até que aconteceu comigo. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Tudo começou em uma noite fria de setembro, quando eu caminhava pelo milharal. Era um hábito meu para espairecer, uma rotina que sempre me ajudava a relaxar. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. O vento estava parado e o ar carregava um peso invisível. E então eu vi marcas gigantes e simétricas desenhadas no solo, como cicatrizes profundas. Não havia pegadas, não havia sinais de que alguém tivesse passado por ali. Apenas aqueles símbolos perfeitos, inexplicáveis. O medo se infiltrou lentamente dentro de mim quando percebi que nenhum som ecoava. Os pássaros haviam sumido, os grilos silenciaram, e até o vento parecia hesitar. Um frio percorreu minha espinha. Algo dentro de mim gritava que eu não deveria estar ali, mas eu não conseguia me mover. Foi então que as luzes apareceram, pequenos pontos brilhantes, flutuando sobre os círculos, pulsando de forma hipnótica. Meu peito se apertou, minha respiração ficou errática. O tempo parecia se distorcer ao meu redor. Então veio o zumbido, fraco, crescente,
infiltrando-se na minha mente. Não eram palavras, não eram sons comuns, eram pensamentos que não eram meus. Fragmentos de imagens começaram a surgir, lugares desconhecidos, formas que não pertenciam à realidade que eu conhecia. Seres altos, olhos escuros e profundos como o espaço. A sensação de ser sugado para algo maior e incompreensível era esmagadora. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Meu corpo não respondia. Eu estava preso. E então, tudo ficou escuro. Quando acordei, ainda estava na plantação. Mas as marcas permaneceram. O tempo passou. O milharal cresceu novamente, cobrindo parte do solo. Mas os símbolos continuavam lá, intactos. O medo dentro de mim nunca desapareceu. Cada vez que passo por aquele lugar, sinto o mesmo zumbido, como um eco daquela noite terrível. Eu tento esquecer, tento me convencer de que foi apenas um delírio. Mas o que me atormenta não é apenas a lembrança, é a certeza de que eles ainda estão por perto. Agora sigo prisioneiro da minha própria mente, porque no fundo, eu sei que eles ainda estão me observando. Eu ainda tento entender o que aconteceu naquela noite. O canavial, antes um simples cenário da minha rotina, se transformou em um labirinto de sombras e murmúrios inquietantes. O vento sussurrava segredos indecifráveis, e eu sentia que alguém, estava me observando. A princípio, pensei que fosse apenas minha mente pregando peças. A escuridão distorcia minha percepção, e cada farfalhar das folhas parecia um passo furtivo atrás de mim. Mas então veio o som, um ranger baixo, arrastado, como se algo se movesse entre os talos de cana. Respirei fundo e caminhei mais rápido. O medo é uma coisa curiosa. Ele preenche os espaços entre a lógica e a loucura. Quando vi aquela silhueta disforme à distância, quis gritar, mas minha voz se perdeu no vácuo do pavor absoluto. Minha pele queimava com a sensação de que aquilo não deveria existir. Parecia humano, mas não completamente. Seus membros eram longos demais, o rosto uma máscara sem olhos. E o pior de tudo, sua presença parecia dobrar o ar ao redor. Eu pisquei, esperando que desaparecesse. Mas ao invés disso, ele se aproximou. Minhas pernas cederam por um momento, e eu tropecei para trás. O chão era áspero, as folhas úmidas prendendo-se à minha pele. Meus sentidos pulsavam, cada som amplificado. Meu coração batendo como um tambor, a respiração entrecortada, o sussurro crescente da criatura. Por instinto, corri. O canavial era um labirinto interminável, e meus pés pareciam afundar na terra. Atrás de mim, aquele som arrastado continuava, e o medo se tornava uma presença física, comprimindo meu peito. Não conseguia pensar, apenas fugir. Quando cheguei à estrada, olhei para trás. Nada. O silêncio absoluto me abraçou como um pesadelo mal resolvido. Será que eu havia imaginado tudo aquilo? O pavor ainda fervia em minhas veias, mas não havia provas além da minha mente. Pessoas dizem que o medo nos engana, que o cérebro transforma sombras em monstros. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que não vi o impossível, que não fui tocado pelo desconhecido. Mas na manhã seguinte, encontrei marcas profundas no solo, marcas que não eram minhas. Desde então evito o canavial ao anoitecer, mas às vezes, na madrugada, ainda ouço aquele som arrastado, como se algo estivesse me esperando, como se nunca tivesse realmente ido embora. Era tarde quando cheguei ao sítio de meu avô. O vento soprava frio e as árvores ao redor pareciam se inclinar em minha direção, como se quisessem me avisar de algo. O silêncio era opressor, e cada passo que eu dava ecoava no chão de terra seca. O sol já havia se escondido atrás das montanhas, deixando apenas um rastro alaranjado no céu. Enquanto caminhava até a casa principal, senti um calafrio inexplicável percorrer minha espinha. Não era o frio da noite, mas algo muito mais profundo, como se mãos invisíveis me tocassem. Eu tentei ignorar,
dizendo a mim mesmo que era apenas impressão. Mas a inquietação permanecia, agarrada a meus pensamentos. Ao entrar na casa, tudo estava como sempre esteve. A mobília de madeira antiga, os quadros empoeirados, o cheiro característico da roça. Mas havia algo errado. A atmosfera estava pesada e o ar parecia mais denso. Cada canto da casa exalava um mistério não revelado, algo que apenas os olhos certos poderiam perceber. Decidi acender a lareira, esperando que o fogo trouxesse um pouco de conforto. Mas, ao colocar os gravetos e riscar o fósforo, uma sombra se moveu rapidamente no reflexo do vidro da janela. Meus músculos se contraíram e meu coração disparou. Olhei novamente, mas tudo parecia normal. Apenas a escuridão do lado de fora. Tentei me convencer de que era um jogo de luzes, talvez um animal passando lá fora. Mas à medida que a noite avançava, os estranhos eventos se tornavam mais evidentes. A cadeira de balanço começou a se mover sozinha, como se alguém estivesse sentado ali, invisível aos meus olhos. Cada balançar era cadenciado, tranquilo, como se aquele ser soubesse que eu o observava. Minha mente já estava mergulhada no terror quando percebi outro detalhe. O relógio da parede estava parado. Seu tic-tac constante que sempre me reconfortou havia cessado, como se o tempo tivesse congelado dentro daquela casa. O medo tomou conta de mim, e tudo o que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Mas a porta não se movia. Tentei girar a maçaneta, empurrá-la com força, mas nada acontecia. O vento lá fora começava a uivar, e sombras se formavam nas paredes, se retorcendo como se tentassem falar comigo. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. O sítio havia me aprisionado, e eu era apenas um espectador do que viria a seguir. De repente, um som grave ecoou pela casa, como um lamento distante. Era como se as paredes chorassem, como se a terra daquele lugar carregasse dores antigas que jamais foram resolvidas. Meu corpo inteiro tremia, e eu sabia que não estava mais sozinho. Algo estava ali comigo, algo que nunca deveria ter sido despertado. Então, tudo parou. A cadeira, o som, o vento. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, e senti uma presença se aproximar. Fechei meus olhos, esperando pelo pior. Mas quando os abri novamente, estava fora da casa, sentado na varanda, com a lareira ainda acesa. Teria sido um sonho? Ou uma lembrança enterrada nas profundezas daquele sítio? Eu nunca soube a resposta, mas uma coisa era certa: nunca mais voltei.